oferecido pela Universidade Emancipa, junto com a UERJ. Então, esse curso também tem um certificado de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse curso foi divulgado amplamente e a gente obteve muitos inscritos, foram 18 mil pessoas atualmente que são inscritas nesse curso. A gente está caminhando para a nossa última aula na semana que vem, na terça-feira, às 19 horas, no canal da Rede Emancipa do YouTube. E, como parte dos diálogos desenvolvidos nesse curso, que foram múltiplos, porque os alunos foram muito participativos, a gente acabou criando essas conversas abertas da Universidade Emancipa, com o objetivo de debater temas e conversar sobre assuntos que não estavam contemplados nos temas do curso, diretamente. Então, essa é a nossa conversa aberta sobre golpes, rebeliões e pandemia. Então, a gente vai fazer um debate panorâmico sobre a questão latino-americana, e a gente tem, então, 3 pessoas que vão falar, né? Eu convidei o Fábio Luiz, que é professor da Unifesp, ele é historiador, dá aula no curso de Relações Internacionais do campus da Unifesp de Osasco, e ele também é coordenador do projeto de extensão Realidade Latino-Americana, que é sediado na Unifesp, mas tem outras universidades que também participam. E a Regiane Roeweller, que é historiadora também, ela é doutoranda pela UF, já deve estar quase defendendo já a tese, já entregou, né? Então, está quase lá. E ela é professora da UFRJ. E eu, que estudo América Latina também, e sou doutoranda em História Econômica pela USP. Então, a conversa vai ser basicamente com um pontapé inicial dado por nós 3. Então, a proposta é que cada um de nós 3 falamos 10 minutos. Eu vou falar primeiro, depois o Fábio, depois a Regiane, e daí a gente abre a conversa para dialogar com as questões que surgirem, e quem quiser fazer comentários pode ficar à vontade, tá bom? Essa é a proposta. Bom, a minha fala, vou até olhar o tempo para não passar. A minha fala vai no seguinte sentido, né? Eu, quando eu dava aula de História da América Latina, até para a Viviana que está aí, eu costumava começar o meu curso, eu dava aula numa faculdade privada em Guarulhos, eu costumava começar o meu curso perguntando para a turma, quem aqui se sente latino-americano? Em geral, pouquíssimas pessoas levantavam a mão. E eu tinha como objetivo que, no final daquele semestre, eu repetisse a pergunta e mais pessoas se sentissem latino-americanos, né? Então, falar sobre a América Latina no Brasil, eu acho que sempre passa por uma reflexão sobre por que será que o Brasil se sente tão distante da América Latina, né? Embora nós sejamos latino-americanos, por que muitos brasileiros não se sentem latino-americanos e se relacionam com os países vizinhos de uma maneira mais distanciada do que com países do centro do capitalismo, por exemplo, os países europeus ou os Estados Unidos. Eu queria, para quem quiser se aprofundar nesse assunto da relação entre o Brasil e a América Latina, recomendar um artigo que é do historiador Leslie Bettel, que é um britânico. Ele tem um artigo muito legal sobre esse assunto, que chama O Brasil e a Ideia de América Latina em Perspectiva Histórica. Eu vou até mandar o link para vocês aqui, e aí vocês vão poder aprofundar depois. O argumento principal do Leslie Bettel é que a história brasileira, desde o século XIX, principalmente a partir das independências, se bifurca em relação à história latino-americana, e existe uma série de diferenças de identidade na formação do Brasil em relação à formação dos países latino-americanos. E um dos pontos-chave dessa diferença está relacionado com o fato de que os processos de independência dos países latino-americanos foram verdadeiras guerras revolucionárias, né? A população, as elites crioulas dos países latino-americanos e também setores importantes, setores populares importantes, pegaram em armas
e desenvolveram um processo de guerra que, em alguns casos, durou 15 anos ou até mais. Né? E essas guerras culminaram com a constituição de repúblicas. Enquanto no Brasil, a gente teve um processo de independência completamente pactuado de cima, né? Basicamente um acordo entre as elites portuguesas e a coroa, né? E o filho do rei, e é quase como se o Brasil fosse uma espécie de herança, né? Para o filho do rei de Portugal, e isso gera um processo de formação de um país completamente diferente do latino-americano, dos outros países, né? A guerra revolucionária gera também a fragmentação territorial, e outro componente muito importante que a historiadora Emília Viotti vai discutir também é que a unidade territorial brasileira está muito relacionada com a necessidade das elites brasileiras de garantirem a escravidão. Então, a ordem escravocrata dependia de que as elites regionais do Brasil garantissem um pacto entre elas, embora elas tivessem pouco em comum, o que elas tinham em comum era o caráter escravocrata da sua sociedade. Então, elas quiseram garantir isso. Né? Ele vai discutir outras coisas, mas o que eu acho que é interessante de pensar, e aí passando já para uma outra reflexão, é que essa diferença entre essa dificuldade do Brasil se identificar com a América Latina, ela também tem uma contrapartida, que é o fato de que existe um sentimento de identidade, principalmente das elites brasileiras, mas não só, dos brasileiros com outros países como Estados Unidos e como Europa. Né? E o Celso Furtado vai refletir sobre essa questão o problema da identidade ou da necessidade das elites brasileiras imitarem os padrões de consumo e os padrões de vida das elites de outros países do capitalismo central. A gente, hoje em dia, vive uma situação em que, às vezes, nos debates políticos públicos, existe uma certa tensão entre o que é a economia e o que são as identidades culturais, né? E eu acho que essa é uma falsa tensão, porque, na realidade, a economia e as identidades culturais, elas estão bastante atreladas. E o Celso Furtado é um autor que, lá na década de 60 e 70, vai fazer uma teoria a respeito do desenvolvimento latino-americano que mostra, que explica por que a questão das identidades é uma questão importantíssima para a economia, né? Ele vai basicamente no Mito do Desenvolvimento Econômico, que é um livro que ele escreveu nos anos 70, vai argumentar que um dos principais entraves ao desenvolvimento latino-americano é o fato de que as elites latino-americanas, as burguesias e as oligarquias latino-americanas, ao invés de organizarem o excedente econômico para reinvestirem na economia e produzirem um processo de industrialização, elas têm uma tendência a imitar os padrões de consumo que existem no capitalismo central, que o Celso Furtado vai chamar de consumo suntuário, né? Que é basicamente o consumo de luxo. Então, esse consumo suntuário, esse consumo de luxo, que é esse esbanjamento, né, de uma riqueza muito desproporcional à pobreza que vive a população, é um fator histórico comum a todos os países latino-americanos, né? E essas elites, ao não produzirem processos de industrialização e ao optarem por gastar o seu excedente nesse consumo suntuário, ele até faz comparações com as pirâmides do Egito, né, com questões, com um tipo de consumo bastante faraônico, que não é produtivo, né, que não é investimento. Ao fazer essa escolha de imitar os padrões de consumo do centro, as elites latino-americanas acabam obstruindo o desenvolvimento. E por isso, lá nos anos 70, o próprio Celso Furtado já dizia que o desenvolvimento latino-americano não poderia depender dessas elites, porque essas elites eram aculturadas, elas tinham uma tendência a imitar os padrões de consumo sem que houvesse a estrutura econômica e a infraestrutura produtiva correspondente, né? E isso tinha uma implicação que depois os teóricos da teoria marxista da dependência, o Rui Mauro Marini, a Vânia Bambir, o Teotônio dos Santos, entre outros,
vão desenvolver explicando que na América Latina existe um processo de superexploração da força de trabalho, né? Então, isso acho que é um componente importante para começar a nossa discussão, e aí eu queria falar mais uma última coisa, que é mais a respeito do panorama histórico que eu falei que eu ia fazer, que é sobre os ciclos políticos que a América Latina e o Brasil viveram em comum, né? Para a gente depois chegar no debate sobre a atualidade. Então, apesar de existir essa distância, apesar de existir essa dificuldade do brasileiro se sentir parte da América Latina, historicamente, os ciclos políticos latino-americanos são bastante sincronizados, né? Claro que não são as mesmas datas, mas a gente passou por ciclos políticos bastante parecidos. E ao longo do século XX isso fica muito claro, né? Então, entre os anos 30 e os anos 50, existe em todos os países latino-americanos um processo nacional desenvolvimentista e reformista, né? Que começa a se preocupar com a questão da industrialização, que começa a pensar a economia nacional e pensar a participação dos trabalhadores no processo econômico, que cria sociedades assalariadas, isso a partir dos anos 30 até os anos 50. Então, no Brasil, a gente vai ter o processo do Getúlio e depois o próprio Jango, né, passando pelo JK. Na Argentina, nos anos 50, vai ter o Perón. No México, nos anos 30, vai ter o Cárdenas. A Bolívia também vai ter o Paz Extensoro, que depois, mais adiante, vai virar um ditador, mas ele fez um governo nacional desenvolvimentista na sua primeira oportunidade. No Peru tem a ditadura do Velasco Alvarado, que era um militar nacional desenvolvimentista nos anos 60. E no Chile, a Frente Popular, com o Pedro Aguirre Cerda, o Gonçalves Videla, o Carlos Ibáñez, participam desse ciclo nacional desenvolvimentista. Um segundo ciclo, que vai ser marcado pelo começo da Revolução Cubana, em 1959, é um ciclo em que as revoluções e os movimentos revolucionários passam a ter a inspiração da Revolução Cubana e se fortalecer numa perspectiva de combater o capitalismo latino-americano e produzir revoluções socialistas, né? Então, existe um outro ciclo que se abre a partir da Revolução Cubana, em que toda a América Latina, de certa maneira, se sintoniza num compartilhamento de ideias revolucionárias. Essas ideias estão inspiradas pela Revolução Cubana, mas não só. Por exemplo, existe a experiência chilena da Unidade Popular, que é uma experiência bastante importante nesse período, com a eleição do Allende, que está completando 50 anos esse ano, inclusive. Depois eu também posso mandar para vocês um texto que eu escrevi junto com a professora Elisa Borges, da UF, da Federal Fluminense, sobre esse momento revolucionário latino-americano. O texto chama Cuba e Chile, Diálogos Revolucionários para a América Latina. E esse texto, a gente discute justamente esse momento revolucionário e como as várias possibilidades revolucionárias estavam sendo debatidas a partir da experiência chilena e cubana, né? O Ricardo está me alertando que já passaram 10 minutos, eu vou falar só mais 1 minuto e terminar. Em seguida, como resposta a essa energia revolucionária, acontece um momento das ditaduras, né? E esse momento das ditaduras demonstra a intolerância que as burguesias latino-americanas e as oligarquias possuem com relação às reformas, né? Porque existe um processo reformista que é impulsionado, inclusive, pela própria Revolução Cubana, e em muitos países esse processo reformista é contido pelos golpes militares, que começam no Paraguai e na Guatemala em 54, até antes da Revolução Cubana, e aí continuam com o Brasil em 64, depois Chile, Argentina, Uruguai. No momento das ditaduras, o modelo chileno é muito importante, porque é no ciclo das ditaduras que o Chile vai realizar o experimento neoliberal mais radical, que até hoje serve de modelo para as extremas-direitas latino-americanas. Em seguida, a gente tem um ciclo das transições democráticas, nos anos 80 e 90, que coincide com o neoliberalismo e a implantação desse neoliberalismo, começado no Chile, em vários outros países. Então, na Argentina tem o Menem,
No Brasil tem o Collor e o Fernando Henrique. No Peru tem o Fujimori. Na Bolívia tem o Lozada e tem o Hugo Banzer. E na Venezuela tem o Andrés Pérez. São vários presidentes que vão aprofundar, que vão desenvolver modelos neoliberais na América Latina. E aí, por fim, os movimentos sociais reagem contra o neoliberalismo, produzem uma onda de lutas antineoliberais também nos anos 90, e essas lutas antineoliberais vão culminar com a eleição de governos de esquerda e centro-esquerda a partir da eleição do Hugo Chávez em 99, seguida pelo Kirchner e pelo Lula em 2003, e a abertura do ciclo progressista. Eu queria até mostrar esse livro aqui do Fábio, que ele vai falar agora mesmo. Esse livro aqui é excelente para conhecer mais a história do progressismo, uma história da onda progressista sul-americana. O Fábio fez pesquisa em diversos países, ele vai falar isso agora. E aí, esse ciclo progressista, então, a gente está em pleno encerramento do ciclo progressista, e é bastante sensível essa percepção de que a gente está vivendo um começo de um novo ciclo, né? Que é a ascensão dessa nova extrema-direita, e esse fracasso, essa derrota, esse desmantelamento do que foi o progressismo, e inclusive as suas pequenas conquistas, que muito rapidamente se desmantelaram. Então, é por aí que eu queria começar a conversa. Vou passar a palavra para o Fábio agora, e em seguida eu vou mandar a lista, o formulário da lista de presença, já está circulando, legal, muito bom. Eu vou mandar os links dos textos, de alguns dos textos que eu citei aqui, se vocês quiserem depois dar uma aprofundada, tá bom? É isso, então passo a palavra para o Fábio. Boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo, né, Joana? Posso seguir? Sim. Então, vou pegar exatamente onde a Joana terminou. Ela veio dizendo que você tem essa característica, vamos dizer, cíclica, né, da história latino-americana, mas cíclica não no sentido de que ela volta a acontecer, né, o que o passado volta, mas é no sentido de que parece que as coisas acontecem juntas, simultâneas nos países latino-americanos. E talvez o último processo em que a gente observou isso é essa chamada onda progressista, que é o quê? É a eleição de um conjunto de presidentes descritos como de esquerda ou de centro-esquerda, né? Como Hugo Chávez na Venezuela, o Morales na Bolívia, o Mujica no Uruguai, o Lula no Brasil, né? Qual é o ponto em comum? Qual é o denominador comum desses vários presidentes eleitos aí no começo do século XXI? O denominador comum é a ideia de mudar as sociedades sem enfrentar a raiz estrutural dos problemas, né? Ou seja, a ideia de o que dá para mudar, melhorar para os de baixo, sem mexer nos interesses dos de cima. Essa que é a ideia geral, né? Como é que isso se concretiza? Para dar dois exemplos concretos, né? Pensem, por exemplo, no Bolsa Família. A ideia do Bolsa Família, então, você melhorar a condição de renda dos de baixo sem tirar dos de cima. Ou pensem, por exemplo, na política de cotas, né? A política de cotas, ela procura diminuir a exclusão, por exemplo, dos negros ou dos indígenas nas universidades brasileiras, mas sem eliminar a exclusão, porque eliminar a exclusão exigiria universalizar o acesso, ou seja, que todo mundo tivesse acesso à universidade, ou seja, acabar com o vestibular, né? Então, essa é a moldura geral, né? Como é que o que dá para melhorar para os de baixo sem modificar as estruturas da sociedade, sem mexer com os de cima? Essa política teve como método, então, a conciliação, ou seja, a busca do entendimento entre diferentes interesses, entre diferentes classes sociais, a conciliação em oposição ao enfrentamento, né? Como é que essa estratégia evoluiu? A gente pode dizer que ela deu certo num primeiro momento, deu certo num contexto de crescimento econômico, sobretudo, né? Qual foi o motor de crescimento econômico de todos os países latino-americanos no começo do século XXI? Foi o chamado boom das commodities, foi o aumento do preço das matérias-primas que esses países vendem, puxado muito pelo crescimento da economia chinesa. Então, essa expansão econômica, ela permitiu que os lucros de sempre dos de cima
se articulassem a pequenas, modestas melhorias para os de baixo, por exemplo, na forma desses programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, que acontecem em todos os países da América Latina, não só no Brasil, né? Então, o resultado dessa espécie de política de ganha-ganha, em que os de cima continuam com os lucros de sempre, os de baixo melhoram um pouco, é uma relativa pacificação social, né? E essa relativa pacificação social, ela deu base para a reeleição de todos os governantes progressistas, com exceção do Paraguai, né? Ou eles se reelegeram, e muitas vezes eles também elegeram os seus sucessores, como no caso do Brasil, né? Como no caso da Argentina, né? Por que essa política, então, que parece, vamos dizer, virtuosa, por que ela fez água? Aí, em cada circunstância, em linhas gerais, é uma conjunção de aspectos econômicos, sociais e políticos, que em cada circunstância nacional ela tem uma cara diferente. A cara da crise na Venezuela é diferente da cara que ela tem no Brasil, né? Ou na Argentina, né? Mas, em linhas gerais, você tem esses três vetores, né? Então, no econômico, você tem uma queda dos preços dos commodities que, então, encaminha, que desfaz essa política virtuosa. Isso se torna, digamos, inviabiliza esse ganha-ganha e que vai desaguar, vai pressionar na direção de uma crise econômica, né, nos diferentes países. A crise econômica, por sua vez, ela tem impactos sociais. Por exemplo, aumentam os níveis de desemprego, por exemplo, aumenta os níveis de endividamento das famílias e aumenta a violência social, né? Então, esses impactos sociais, eles desorganizam essa pacificação, né? E que tende a perder eficácia, né? Então, a conciliação, ela perde eficácia e a oposição se reorganiza, mas é uma oposição, no geral, que vem pela direita, né? E, ao vir pela direita, ela também não tem um outro projeto, vamos dizer, não pretende mexer nas estruturas. Como ela não vai discutir as estruturas, a linguagem dessa reação da direita ela tende a ser moral. Mais especificamente, ela se expressa em denúncias de corrupção, né? Então, para a gente dar um exemplo brasileiro que é familiar a vocês, e eu posso depois discutir qualquer caso que vocês tiverem mais interesse. Então, como é que ela se expressa, essa crise? Junho de 2013 é o momento em que fica claro para os de cima que a pacificação lulista não está mais segurando. O lulismo nem tem mais o poder para colocar as pessoas na rua, que foi como o PT se tornou um partido político importante no Brasil nos anos 80, 90, né? E também não tem mais o poder para tirar o povo da rua. Então, do ponto de vista dos de cima, o lulismo perdeu a sua mágica. A mágica do ponto de vista de soldar essa pacificação social que tinha sido um sucesso durante 10 anos. Aí, em seguida, a gente tem uma escalada dos escândalos de corrupção, que, como vocês sabem, são colocados de forma midiática, explorados de forma unilateral, enfim, tudo isso que a gente sabe no Brasil. E no topo disso, a crise econômica, que a partir de 2015, ela se torna uma recessão. Recessão quer dizer que o país não só não cresce, mas a economia tem resultado negativo. E isso, então, tem todos os efeitos sociais no desemprego, no nível de endividamento e assim por diante. Então, esse é o pano de fundo. Isso que eu estou falando do processo brasileiro, né? Então, o que acontece é que você tem uma mudança na abordagem dos de cima em relação a como é que você faz a gestão das tensões sociais dessa panela de pressão que é a América Latina. É uma mudança que eu vou sintetizar em duas ideias. Então, eles passam da conciliação para o enfrentamento. Passam de estratégias de tentativa de inclusão neoliberal ou de neoliberalismo inclusivo, né, que tem no Bolsa Família aí uma expressão, passam para acentuar a expoliação social, que é, por exemplo, aqui no Brasil, a gente viu naquela reunião quando o ministro do Meio Ambiente fala de deixar a boiada passar na Amazônia. Então, esse é um pano de fundo, no geral, então, o que se observa é, uma vez que essa pacificação
social produzida pelos governos progressistas, que tem diferentes caras nos diferentes países da América Latina, ela começa a fazer água por causa de elementos econômicos, sociais e políticos, né? Então, você tem uma mudança nas formas de conter as tensões sociais. Você passa dessas formas mais, vamos dizer, dialogadas para formas de enfrentamento. Você passa, portanto, se acentua a violência econômica, a violência social e a violência política. O que eu estou chamando de violência econômica e de violência social? Caso brasileiro, reforma da Previdência, reforma trabalhista, congelamento dos gastos públicos, por exemplo. O que eu estou chamando de violência política é a política do ódio, né? O ódio como política. Então, esse é o sentido geral da evolução, vamos dizer, da política na América Latina nos anos recentes. Isso ajuda a gente a entender, porque mesmo nos países onde os progressistas ainda estão no poder, como, por exemplo, na Venezuela, ou caíram recentemente, como na Bolívia, problemas de natureza similar também são percebidos. O que eu estou querendo dizer? Problemas do ponto de vista democrático, problemas do ponto de vista econômico. Os problemas... Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, os problemas eles são maiores e eles mostram a insuficiência da proposta progressista para lidar com esses problemas. Para fazer uma figura de imagem, com isso eu termino, né? Como é que a gente entende essa reação, né? Como a Joana disse, tem a sensação de que acaba um ciclo e está começando um outro, né? Tem um jeito de contar essa história e dizer assim, agora a gente tem uma reação ao que veio antes, uma reação às conquistas dos governos anteriores. Eu proponho uma chave distinta. Eu proponho a chave, eu vou chamar da metástase. Metástase, vocês sabem, é uma figura do câncer, né? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, quando a gente olha para os problemas latino-americanos, a gente faz um diagnóstico, imagina você leva a América Latina para um médico. O médico vai dizer assim, olha, para você resolver esses problemas da desigualdade, da dependência, a América Latina tem um câncer, né? O que o progressismo ofereceu para lidar com esse câncer? Ofereceu uma aspirina, ou diferentes placebos que, em alguma medida mais ou menos eficaz, temporariamente minimizaram os efeitos desse câncer. É claro que é bom você deixar de sentir dor, mas não mexeram na estrutura, porque, como eu falei no começo, era essa que era a aposta, que era uma aposta bastante razoável. Se olha um país com as desigualdades do Brasil, você pensa, bom, não precisa acabar com o capitalismo para acabar com a fome, né? Não precisa acabar com o capitalismo para fazer reforma agrária, enfim, a ideia é de que dá para você melhorar muita coisa sem comprar briga, né? Mas, ao final dessa aposta progressista, né, o que a gente observa é que essa aspirina não só foi insuficiente, então, para modificar as desigualdades do país, como os problemas estruturais foram se agravando. O agravamento dos problemas sociais, porque os problemas sociais, a estrutura, você não combate com aspirina, né? Então, o que você observa hoje na América Latina, no meu entender, é que aquelas contradições e tensões sociais que pareciam contidas, por exemplo, sob os governos do PT no Brasil, agora elas se espalham de forma descontrolada, né? Mas o sentido tem a ver com as limitações da engenharia do progressismo. Não é uma questão de dizer, não é uma condenação moral de achar uma falha, problema no Morales, no Chaves ou no Lula. É uma questão de fundo estrutural. E aí vocês podem terminar então perguntando para mim assim, bom, então se a América Latina tem câncer, né? Se a ideia de tentar conter o câncer, ela mostrou seus limites e agora esse câncer está se espalhando de forma desimpedida, como é que a gente faz, né? O que tem que fazer é enfrentar o câncer, né? Bom, mas o câncer não tem cura, pois esse é o desafio daqueles que estão lutando, vamos dizer, para mudar a realidade latino-americana. Como é que a gente cura esse câncer que vai ter que ser
inventado, então ser social, né? E desse ponto de vista, eu entendo que a rebelião que teve no Chile o ano passado, sobre a qual acho que a Rejane vai agora falar, né, ela é um sintoma de saúde, no sentido de que o Chile, como a Joana falou, foi um país que foi mais fundo nas reformas neoliberais, portanto, parecia o país que estava mais improvável de ter alguma reação social, e desde o ano passado, vamos dizer, tem uma irrupção extraordinária social, que eu diria que é um sinal de saúde, né? Então, da parte da América Latina que procure, então, sair do câncer. Passo, então, para a Rejane continuar a discussão. Olá a todos, boa tarde. Eu queria contribuir, né? Primeiro agradecer ao convite da Joana, sempre promovendo atividades muito bacanas, congratular aí o projeto da Universidade de Emancipa, que está absurdamente sensacional. Bem-vindos aí, saudações a todos os estudantes e todo mundo que está assistindo. Bom, eu queria centrar minha fala, na verdade, trazendo para o momento atual, né? Pensar um pouco, né, como que a pandemia, que é esse choque externo, inesperado, ela agudiza as contradições do capitalismo na América Latina, né? Então, em primeiro lugar, é engraçado, né? É trágico, né? Mas como é uma ironia histórica, né? A gente pensar que lá no início da colonização portuguesa e espanhola, foram os vírus e bactérias trazidos pelo homem branco europeu que dizimaram, né? Calcula-se cerca de 90% dos povos originários da América Latina foram dizimados pelas doenças, né? Então, como a gente vê essa coisa não exatamente se repetindo, né? Porque a história nunca se repete. Se a gente pensar que, né, são ciclos nos quais se repete, a gente está num paradigma de história da história cíclica, e não se trata disso. Mas como existe, né, uma ironia histórica contida nesse fato, né, o fato de que quem trouxe o coronavírus para a América Latina em março desse ano foi a elite branca da América Latina, que estava viajando para a Europa e Estados Unidos, principalmente, né, e traz... essa outra ironia que eu acho que deslinda, que desnuda, né, que põe a nu exatamente essa contradição histórica, ou esse fato histórico, que é o de que as elites, elas trazem o vírus, mas quem morre primeiro é uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, né? A patroa traz o vírus da Itália, sabendo que está com alguma doença, não a dispensa, né? Então, e agora a gente está nesse momento surreal no qual os bares do Leblon estão lotados pelos jovens de classe alta, enquanto que as UTIs, aqui no Rio de Janeiro, o maior índice de letalidade da Covid do país, estão lotadas, e quem está morrendo principalmente são os negros, né? E os pobres. Então, como o quanto de simbolismo histórico contido nisso, né? Então, essa é a primeira reflexão que eu apontaria. A segunda é como que a pandemia da Covid-19, ela mostra, né, a profunda desigualdade social sobre o capitalismo no mundo inteiro, né, não é só na América Latina, mas na América Latina, por ser, né, como colocaram muito bem a Joana, né, na sua fala inicial, por ser um continente historicamente marcado por aviltantes, abismos sociais, isso se mostra de uma forma ainda mais violenta, né, ainda mais cruenta. Então, se a gente pensar, por exemplo, as favelas cariocas, as vichas portenhas, né, lá de Buenos Aires, as populações da região metropolitana de Santiago enfrentam o mesmo problema, né, que onde é praticamente impossível realizar o isolamento social, que é a única ferramenta, ou uma das poucas ferramentas disponíveis, como
o mundo inteiro havia mostrado, né, a Europa, a China, para dar condições aos sistemas de saúde absorver esse impacto dessa doença tão grave. Então, nas periferias latino-americanas, de forma geral, as condições sanitárias, se já eram reduzidas, agora, então, geraram uma situação assim, que é inédita, né? Que a gente, não só a nossa geração nunca viu, mas também, conversando com as pessoas, nossos avós, né, enfim, pessoas de mais idade também nunca viram. Então, essa pandemia, ela traz uma conjunção de crises para a América Latina, para toda a América Latina, que são a crise sanitária, em primeiro lugar, obviamente, mas também a crise econômica, a crise social e, na maioria dos países, a crise política, né? Então, é uma confluência de crises que acelera, né, as contradições que já estavam colocadas antes, né? E aqui eu vou me alugar um pouco mais numa terceira provocação dessa nossa conversa, que é a seguinte: não é só o Brasil que está passando a boiada, digamos, né? Ou seja, tentando aproveitar a oportunidade da pandemia para aprofundar projetos neoliberais, enfim. A pandemia, ela chega numa América Latina que já vinha dessa onda conservadora, né, que já tinha sofrido o impacto de Bolsonaro no Brasil, né, o Piñera no Chile, o Martín Vizcarra no Peru, no Equador o Lenín Moreno. Todos esses governos, eles vão tentar ir no sentido contrário de garantir o isolamento social para evitar uma tragédia humanitária, né? Então, em alguma medida, de acordo com as condições políticas nacionais, que são muito desiguais, mas em alguma medida todos esses governos de direita vão tentar aprofundar, vão tentar primeiro impor uma quarentena militarizada, aprofundando a repressão, né? Ou seja, aproveitando a oportunidade da pandemia para acelerar todos os métodos de repressão dos movimentos sociais, né, que vinham desde o final do ano passado, né, se levantando, né? A gente teve o Equador, depois o Chile, depois a Colômbia, né? A gente teve levantes grandíssimos em agosto, setembro, outubro do ano passado. Então, eles vão tentar aproveitar, esses governos vão tentar aproveitar para aprofundar com o pretexto de combater a pandemia, né? Eles vão aprofundar o que já existia como repressão a esses levantes, né? Como a metáfora do Fábio perfeita, né? Que eram um sintoma exatamente de saúde ou de combate a esse câncer, né? Que é o câncer do capitalismo, né? O câncer da direita, que vinha sendo combatido, né? No final do ano passado. Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? No Equador, por exemplo, que foi, né, o elo mais frágil sempre é o que rompe primeiro, né? Então, a primeira cidade que a gente vê aquelas imagens trágicas, né, de corpos nas calçadas e tal, é a cidade de Guayaquil, né? Das cidades mais desiguais e um dos países mais desiguais e mais pobres da América Latina, que é o Equador. A pandemia chega no Equador logo depois, né, em dezembro do ano passado, tem a demissão de 60 mil médicos e profissionais de saúde lá, e quando chega a pandemia, o governo anuncia reformas trabalhistas, né, contra-reformas, na verdade, e um corte de 10% na educação, né, no meio da pandemia. No Peru, o Martín Vizcarra tenta, no meio da pandemia também, mandar um projeto de reforma da Previdência, que acaba não indo para frente, mas é sintomático, né, dessa resposta à pandemia, ou do passar a boiada, né, da pandemia. E no Chile, também o Sebastián Piñera, né, que já vinha combalido na sua
legitimidade política desde outubro do ano passado, ele vai impulsionar a aprovação de uma lei de teletrabalho que precariza as condições dos trabalhadores, aprova uma lei supostamente para prevenir o desemprego, que vai muito no sentido da MP 936 do Bolsonaro, assim, é muito similar, inclusive, né, que é, na verdade, garantindo às empresas que elas podem superexplorar seus trabalhadores ou demitir seus trabalhadores sem que isso seja um grande problema, né, para os empresários. E num cenário ainda particularmente sensível no Chile, né, que tem a ver com que lá existem atualmente cerca de 2.500 presos políticos, né, ainda, alguns desde outubro, e enfim, a revolta lá, na verdade, ela continua, né, ele tenta falar de volta à normalidade, de retorno seguro, até que, em meados de maio, dia 18 de maio, né, numa comunidade da periferia de Santiago, explode um protesto contra a fome e essas manifestações se multiplicam, né? Inclusive, ontem teve uma jornada de protesto nacional e como existe o toque de recolher, né, o toque de queda, os militares voltam às ruas, né, trazendo aquelas imagens que muito mobilizam a memória histórica do povo chileno, da ditadura, né, que já tinha vivido isso em outubro do ano passado e agora volta a viver a mesma coisa. Então, as manifestações estão se multiplicando e estão trazendo à tona novamente o sentimento de indignação e também de autoconfiança. É muito interessante pensar nisso, né? Não só se multiplicam as iniciativas de solidariedade ativa, como as hojes comunes, né, as cozinhas comunitárias, e também aquele slogan não, aquela palavra de ordem que sempre que vem da ditadura, mas que também emerge quando há catástrofes nacionais, como terremotos, queimadas, que é o solo el pueblo ajuda el pueblo, né, que é só o povo pode salvar o povo, só o povo ajuda o povo. Então, é interessante pensar como a pandemia, ela acelera para os dois lados, né? Ela acelera, ela provê uma oportunidade, uma janela histórica, né? Se a gente pensar perversamente, para esses governos aprofundarem o receituário neoliberal e, com isso, aprofundarem a desigualdade que é intrínseca ao capitalismo e ao neoliberalismo, mas ela também acentua as possibilidades de construção das lutas populares, né? Então, se a gente for pensar em que a América Latina pode surgir no pós-pandemia, e aqui para encerrar, que já deu meus 10 minutos, primeiro pensar que será que a gente vai ter um pós-pandemia, né? Hoje mesmo uma diretora da OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, falou que, América Latina, pelo menos mais 2 anos de pandemia, isso se tiver liderança política que tomem as medidas, né? Se a gente pensar, então, que a única exceção nesse cenário é a Argentina, né, do Alberto Fernandes, que, embora não seja um governo que venha a romper com o sistema da dívida ou romper com o capitalismo, nem nada disso, mas que, pelo menos, né, é um governo que está sendo minimamente responsivo com a questão da pandemia, e é só a gente olhar os números para ver, né, que... ou as medidas, por exemplo, para garantia do isolamento social, né, a proibição de demissões, etc., a gente vê que não seria tão difícil assim, né, não precisaria ser tão radical de esquerda assim, um governo para conseguir responder minimamente para não aprofundar a tragédia que a pandemia já traz, né? Então era isso, fico por aqui e vamos para o debate. Obrigada. Obrigada, Rejane. Pessoal, eu vi que tem uma pergunta, pelo que eu li no chat, do Bruno, e depois eu gostaria de falar o seguinte: quem quiser agora participar, a palavra está aberta,
Então, vocês podem, se quiserem, fazer perguntas, como o Bruno fez no chat, ou também podem falar. Então, quem tiver interesse em falar, pode se manifestar aqui no chat. A Sara quer falar. E aí, eu vou fazendo as inscrições, eu vou organizando a gente por aqui, pode ser? Sara, você quer falar? Então, pode abrir o seu microfone e a palavra está com você. Boa tarde. É a primeira vez que eu estou participando aqui. Quem mandou para mim essa conversa foi minha orientadora de TCC. Eu estudo psicologia no interior de São Paulo, na cidade de Araras. E meu TCC é justamente sobre a América Latina. O que eu percebi, né? Ele veio de uma percepção, de uma experiência que eu vivi ao morar no Chile por 1 ano, que eu ganhei uma bolsa de estudos lá, e justamente perceber o brasileiro tão distante de se reconhecer como latino. Era justamente isso, na sua fala inicial, Joana, que você falou, né? Porque eu ficava percebendo como era tão distante, né, esse molde de não se reconhecer latino. E aí eu iniciei o estudo, e justamente o que eu estou percebendo agora, durante o meu estudo, que vai ser uma análise de discurso de diversas pessoas de diversos lugares do país, um fechamento do ciclo com a pandemia. Porque eu estudo muito a brasilidade também, né? Porque eu vou falar do sentimento e pertencimento do brasileiro acerca da América Latina, e muitos autores como Sérgio Buarque de Holanda, Roberto da Mata, falavam, mostravam, né, apresentavam o brasileiro como uma pessoa amável, que sempre pensava no outro, respeitava o outro, e toda aquela questão de cuidado e recepção. E com a pandemia acontecendo agora, nesses últimos meses, a gente vem percebendo um descaso, um deboche. Essa semana, as fotos do Neblon. Então, eu consigo, pelo menos de percepção, eu vejo o Brasil muito semelhante com os Estados Unidos, né? Tanto que eu percebi também, na pesquisa que eu estou fazendo, o grande flerte que o brasileiro tem com os Estados Unidos. E o que eu gostaria de perguntar é se existe algum estudo na história, de artigo, alguma coisa que vocês conhecem, porque, como eu não sou da área de história, eu acredito que vocês têm muito a contribuir com o meu trabalho, dessa relação do brasileiro com os Estados Unidos, de referência. Muito legal, Sara, a sua questão. Acho que a gente pode fazer assim, deixar a palavra aberta e rodando conforme as pessoas queiram falar, e depois eu, Fábio e Rejane podemos fazer uma fala de fechamento mais para o final. A ideia é que a gente vá até 3h35, que tenha 1h30, como a gente começou às 2h05, tá bom? Então, eu vi que a Maria Paula também queria falar. A Viviane também. Maria Paula, você pode pegar a palavra, então, que é a sua vez. Oi. Tá dando para ouvir? Sim. Na verdade, a minha pergunta é assim, eu fico pensando, a gente tem essa relação histórica mais ampla entre eventos que relacionam a história da América Latina como um todo. Mas a gente tem uma relação entre o que serve de estopim para esses, como, por exemplo, o aumento da passagem, ou com esses eventos históricos mais pontuais, que, de repente, servem de estopim, né, para uma convulsão, para uma... se há algum estudo de relações estruturais entre esse tipo de estopim, quer dizer, o que catalisa em lugares diferentes esse tipo de movimentação, se isso une a América Latina de alguma maneira também. Porque eu fico pensando assim, não deve ser qualquer evento, quer dizer, qualquer coisa que acontece, quando a gente pensar na Primavera Árabe, o cara que tacou fogo, né? Quer dizer, deve haver diferenças, eu imagino, locais para o tipo de evento que pode proporcionar esse tipo de estopim em cada lugar. E eu fico pensando se há uma relação identitária, ou, sei lá, histórica,
na América Latina que una o tipo de reação que tem acontecido mais localmente, assim, nesses tempos. É isso. Ótima questão. A Viviane também queria falar. A palavra está com você, Vivi. Você precisa abrir o seu microfone. Consegui. Professora, primeiramente, eu gostaria de entender um pouquinho mais, pelo que eu vi pela palestra agora, uma junção de tudo, né? Vamos lá no passado, onde que o Brasil não se identifica por a gente vir de um processo monárquico, né? Não foi que nem nos outros países que a elite se levantou contra e foi atrás dos seus direitos, junto com a massa. Depois, eu entendi bem, mas ainda ficou meio assim, meio perdido assim para mim, o fato de que essas, já do professor Fábio, o fato de essas coisas como Bolsa Família, essas ajudas para a população majoritária, a população pobre, uma ajuda que a gente dizia que era uma coisa que ia tirar o povo pobre da pobreza, como uma coisa que eles queriam só controlar, uma coisa que lá na frente seria inevitável, um estopim da própria massa contra o governo. E a última seria da professora Rejane, sobre o fato de que o que o Brasil deveria ter feito para ter segurado um pouco mais a pandemia. Não estou dizendo que isso não chegaria ao Brasil, possivelmente chegaria, porque a elite dominante foi para a Europa, porque não foi nenhum pobre que foi para a Europa. Nós não temos condições financeiras de ir para a Europa. Trouxe e já trazendo a doença para pessoas pobres, humildes, né? E essas pessoas que tiveram a maior consequência. Uma vez eu vi uma fala de um stand-up, o cara falando, olha, quem vai morrer é o Uber que levou o rico para casa dele. Então, isso daí fez eu entender que, opa, não foi nós, realmente veio lá de cima. Então, o que seria bom e ter feito, o Brasil não ter tirado como sarro, como o governante tirou sarro, de que isso daí era uma coisa que a gente estava exagerando, mas já ouvi várias pessoas que morreram dessa doença. O que seria bom ter feito para evitar? Teríamos que ter seguido o caminho da Argentina, ter levado sério, ter proibido os desempregos, né, para poder não ter sofrido o que sofremos. E também sobre o professor, o que poderia acontecer se essa elite não tivesse dado esses auxílios para a população para dar uma segurada. Ela ia realmente com a juventude hoje um pouco mais esperta, ia se rebelar contra o governo. E sobre a antiguidade, como a senhora falou, talvez, se a gente realmente não tivesse vindo de uma monarquia, o Brasil seria uma situação melhor, um povo melhor, estaria incluído ali na América Latina? Obrigado. Obrigada, Vivi. A palavra segue aberta. Eu vi que o Bruno tinha feito uma pergunta lá anterior. Eu não sei se a Regiane e o Fábio viram, então eu vou ler a pergunta do Bruno, enquanto as pessoas que quiserem se inscrever podem se inscrever. O Bruno perguntou: historicamente, os Estados Unidos costumam aprofundar a exploração da América Latina em tempos de crise. Veremos um aumento dessa exploração nos próximos meses pós-Covid-19? Qual seria a próxima maneira de exploração do capital por aqui, considerando que já vivemos em tempos de uberização mundial? E, claro, nos países não centrais, isso ainda é ainda mais acentuado, com direitos trabalhistas praticamente inexistentes. Essa é a pergunta do Bruno. O Luan tem uma pergunta por escrito também, Carol Luan Oliveira. O ocaso do progressismo coincidiria ou também é fruto
do fim dos ciclos de formação nacional com a desindustrialização, a reprimarização da América Latina? Então, essa questão, progressismo, desindustrialização, reprimarização. Essa é uma boa pergunta para o Fábio. E aqui o Ricardo quer falar. Vai lá, Ricardo. Oi, gente. Primeiro, para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, sou da Rede Emancipa, né? Professor e coordenador aqui estadual, né? Minha origem é de São Paulo, e tentei prestar atenção na aula, né? Porque gravar e permitir as pessoas entrando na sala é um pouco difícil, mas eu acho que a gente precisa reivindicar algumas coisas aqui da América Latina, né? Eu acho que a gente, obviamente, historicamente, no Brasil, a gente não foi uma luta popular que fez a República, mas a história do Brasil é uma história de resistência também. Eu acho que a história de revoltas da negritude contra a escravidão, a história das ligas camponesas, aí tá aí na área da Joana, tem a história dos movimentos recentes, dos movimentos sem terra, dos movimentos urbanos. Então, a periferia sempre resistiu aqui. Eu acho que essa é uma forma da gente se conectar à América Latina, né? Tentar reivindicar e conhecer, por exemplo, a Revolução Haitiana, né, tão renegada e tão escanteada, né? Eu acho que a partir desses elementos a gente consegue vencer o câncer, né, que o Fábio estava falando, né? Eu acho que a gente precisa, nesse momento de pandemia, apoiar essas lutas aí, como a dos entregadores, que é a forma que a periferia resiste, né? E falar um pouco dos entregadores, a luta deles, por exemplo, conectou a lutas pela América Latina toda, teve lugar a outros países aqui da América Latina que, inspirados na luta daqui, começaram a fazer greve de lá, porque de fundo que está é uma exploração pesada, neoliberal, ao mesmo tempo que as pessoas estão morrendo a festa no Leblon, como falaram. Então, para nós, interessa muito a solidariedade, como a Regina estava falando, e a luta da periferia, se organizar. Então, para quem ainda não se integrou, venha para a Rede Emancipa, que a gente é latino-americano, com certeza, e a gente está conectado a todas essas lutas. Obrigada, Ricardo. Valeu. Tem aqui uma pergunta do Danilo. Gostaria que vocês comentassem os diferentes golpes que encerraram ou amputaram o ciclo progressista na América Latina, em Honduras, Paraguai e Brasil, e as diversas tentativas na Venezuela. Aí o Pedro vai falar, eu vou passar a palavra para ele agora. E aí, como o nosso tempo está correndo, para a gente depois fechar o debate, eu vou propor que, enquanto o Pedro faz a fala dele, as pessoas que querem falar se inscrevam. E daí a gente encerra as inscrições e depois passa para o fechamento entre eu, Rejane e Fábio, tá bom? Vai lá, Pedro, pode falar. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Queria parabenizar o pessoal pela organização. Acho que o debate está muito bom, muito qualificado. E agradecer por poder participar. Eu não estou acompanhando as outras atividades, mas enfim, gostei do debate de hoje. Para não tomar muito tempo, vou direto para as perguntas, então, depois da parabenização. A primeira delas, eu queria ouvir um pouco vocês, acho que foi mais lateral, né, que tocou nesse aspecto, da questão ambiental na América Latina e talvez mais no Brasil, enfim, aí fica a critério de vocês. Mas pensando que talvez um outro componente da crise, né, dessa crise, vamos dizer assim, multidimensional que a gente está vivendo, seja a crise ecológica, né? E aí, não sei, talvez na América Latina e no Brasil, pelo tipo de capitalismo que a gente tem, a exploração da natureza, a degradação da natureza e tal, acho que dá para... Enfim, queria ouvir um pouco sobre isso de vocês. Pensar a questão da terra também no Brasil, no século XXI, né? Enfim, é isso. Essa é uma primeira questão. Uma outra sobre essa mudança de ciclo, né, que já na fala da Joana estava colocada, como que a gente pode começar a caracterizar melhor esse novo ciclo, né? Se o anterior foi um ciclo progressista,
a Joana mencionou, né, agora a gente vive uma ascensão da extrema-direita, então como a gente consegue aprofundar esse diagnóstico desse ciclo? Porque eu tenho um certo problema, eu não estou dizendo que isso apareceu no debate hoje, mas eu ouço isso, às vezes, de só olhar o lado da ascensão da extrema-direita, ao passo em que no mundo inteiro, e a gente tem um exemplo profundamente recente disso, de lutas de massas gigantescas, né, em vários países. Agora, o mais recente é o que explodiu a partir do caso dos Estados Unidos, né, um levante antirracista, negro, enfim, mas também dos negros e seus aliados, né. Então, assim, como que a gente consegue pegar a contradição desse processo? Uma ascensão da extrema-direita, mas que também com força popular. Acho que a fala da Regiane também, um pouco da fala do Fábio sobre o Chile, que às vezes me parece que a gente olha só do ponto de vista da ofensiva que existe e o capital está sendo vitorioso, falta um elemento, né, o outro lado da moeda, vamos dizer assim. Enfim, não sei se ficou muito claro, mas essa é a segunda. O Fábio mencionou a questão da aposta progressista, né, chamou de aposta progressista, e assim, se a gente entender ela como uma aposta estratégica, né, que tinha uma hipótese de que era possível se chegar a um determinado lugar a partir de um determinado caminho, ou seja, mudanças através da gestão da ordem, o ganha-ganha, conciliação, sem enfrentamento, algumas palavras que o Fábio usou, mas não resolveu os problemas estruturais do nosso país, e no limite levaram, né, enfraqueceram os subalternos, né, apassivou os movimentos, institucionalizou, burocratização, enfim, coisas que já foram colocadas. Então, como que a gente pode pensar, como pensar hoje o desafio de construir uma alternativa à esquerda da ordem? Eu queria ouvir um pouco sobre isso, porque me parece que tem uma dificuldade que é, por um lado, a esquerda da ordem ainda tem uma certa presença nos movimentos sociais, embora esteja profundamente adaptada à ordem. Por outro lado, ela justamente é profundamente adaptada à ordem, burocratizada, presa ao calendário eleitoral, foge da luta, e eu acrescentaria ainda, que eu não sei se é uma coisa que tem consenso, mas possui uma rejeição popular significativa, né? Se a gente pensar no caso brasileiro, o PT, tem uma certa rejeição nas camadas populares, significativa, né? E que às vezes a extrema-direita capitaliza em cima disso. Enfim, então como pensar esse desafio? E a última questão pontual, sei que foram várias, mas enfim, é o que der para comentar, se não der para comentar tudo, não tem problema nenhum. Só estou querendo aproveitar o máximo possível a presença de vocês, enfim, aprender o máximo possível. Como pensar justamente a questão da corrupção? O Fábio falou um pouco disso, mas me parece que, assim, agora o que a gente está vendo no governo Bolsonaro é que essa que era uma das pautas que ele mais cresceu em cima, está dando tiro no pé toda hora com relação a isso. Como que a esquerda radical, enfim, um projeto alternativo de esquerda pode se relacionar com essa pauta? Porque um receio que eu tenho é que a gente não pode ficar quieto, né? Simplesmente não falar nada porque seria uma pauta da direita e tal. Mas aí como pensar essa questão? Enfim, desculpa aí se eu passei muito tempo. E obrigado. Obrigada, Pedro. Muito, muito boas as suas colocações. Eu acho que foi legal a sua fala, porque eu tenho convicção de que a gente está num momento em que é muito importante fazer boas perguntas, né? Talvez a gente não saiba as respostas, mas a gente precisa começar a formular as perguntas que sejam as melhores possíveis para a gente conseguir visualizar e entender melhor o nosso tempo, né? Eu queria só ler a questão do Davi, que ele disse que está sem microfone, e falou: eu queria saber a relação dos indígenas na América Latina, somos bastante semelhantes em alguns aspectos, colonização, economia, etc., mas ao mesmo tempo muito diferente só de pensar no próprio Brasil. Falando da questão indígena pela América Latina, como podemos unir forças? E depois o Silvio mandou uma série de links de referências com vídeos relacionados com a ditadura, né? Operação Brother Sun, como os Estados Unidos fomentaram e deram apoio ao regime militar. E daí ninguém mais se inscreveu. Então, eu proponho que eu faça uma fala de fechamento, em seguida o Fábio, em seguida a Regiane, e daí a gente conclua essa conversa. E, claro, a gente segue em diálogo, né? A partir dos canais da Universidade Emancipa, da Rede Emancipa, a gente pode sempre seguir em diálogo. Bom, são muitas questões, eu não tenho a pretensão de respondê-las, mas de compartilhar com vocês essas inquietações. E então eu vou começar um pouco pensando na questão da Sara, sobre a relação entre o Brasil e Estados Unidos, né? A história do Brasil e dos Estados Unidos tem uma semelhança estrutural que é uma marca muito difícil de se livrar, que é a história da escravidão, né? A história da escravidão nos Estados Unidos e a guerra que eles tiveram que realizar para abolir a escravidão é ainda muito profunda, deixa marcas muito profundas. E
eu vivi um tempo na Califórnia, quando eu estava fazendo pesquisa numa parte do meu doutorado, e uma coisa que me impressionou muito foi a semelhança que existe entre o Brasil e os Estados Unidos e a visão equivocada que os brasileiros têm dos Estados Unidos, porque é muito comum nisso que se chama de complexo de vira-lata, ou então nessa tendência à imitação, que eu estava comentando na minha primeira fala, que no senso comum se fale, porque lá nos Estados Unidos não é assim, precisa ver lá nos Estados Unidos como as pessoas são tratadas, ou como é a sociedade, sempre com uma série de generalizações a respeito dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos são um país muito mais parecido com o Brasil do que a gente pode imaginar, na estrutura de desigualdade, na estrutura de racismo, na lógica da violência. É uma sociedade extremamente violenta, né? Eu acho que sim, tem muitos paralelos que podem ser feitos e acho que é legal pensar sobre isso. Agora, passando para a América Latina, eu tentei juntar algumas questões. A Maria Paula fez uma pergunta que eu achei muito legal também, que é qual seria o estopim latino-americano, né? Qual seria a faísca que poderia gerar uma grande revolta latino-americana em comum e que poderia unir os movimentos populares, né? A gente teve já momentos em que houve revoltas concomitantes, né? Esse momento do processo revolucionário em Cuba foi um momento em que uma energia revolucionária percorreu o continente. Inclusive, as esquerdas se comunicavam mais, né, nesse período. Então, havia uma conexão muito internacionalista dos movimentos populares, né? Eu não saberia responder qual que seria um possível estopim, mas nos anos 90 também houve uma certa sincronia entre diversos países com a luta contra o neoliberalismo, a luta antineoliberal, né? E se por um lado os progressismos foram o remédio errado para o problema, como o Fábio falou, por outro lado eles também foram uma consequência, né, de um sentimento popular e político em direção ao combate ao neoliberalismo. Infelizmente eles se adaptaram ao neoliberalismo na maioria das vezes, cada um com as suas características e particularidades, né? Eu diria que pensando na situação do Chile, né? Acho que o Chile, às vezes, é um país interessante para observar, porque ele vive o neoliberalismo mais profundo e também as consequências mais radicais do neoliberalismo, né? Por exemplo, o fato de que eles não têm um sistema público de saúde, eles têm uma lógica de vouchers, né? Existe a saúde pública, mas a saúde pública não é um sistema de saúde pública como é o SUS. A gente está cada vez mais valorizando o SUS aqui no Brasil, né? A educação, a mesma coisa. Os estudantes, desde 2011, desde 2006, na verdade, no Chile, passando por um processo de endividamento muito pesado. É uma sociedade chilena que tem uma taxa de endividamento 2 vezes maior que a brasileira, né? Então, essa questão do endividamento também é disciplinadora do trabalho, né? Lá, o direito de greve é mais restrito. Então, as perdas recentes de direitos que a gente teve, de modo geral, tiveram relação com a tentativa de implementar um projeto neoliberal no Brasil mais parecido com o que é esse neoliberalismo completo que existe no Chile. E a questão do endividamento, eu acho que pode ser um tema importante no próximo período, porque a gente vai ter a gente já está vivendo um pico de desemprego, né? Essa questão dos entregadores que estão ganhando muito mal está diretamente relacionado com o fato de que o sistema de aplicativos absorve o desemprego, né? As pessoas não ficam desempregadas totalmente paralisadas, elas vão buscar recursos. Então, a queda dos aplicativos, da remuneração desses entregadores tem a ver com isso, com o desemprego, né? E o velho problema da concorrência entre os trabalhadores, que o Marx fala lá atrás, né? Qual o principal problema do capitalismo? É que ele promove a concorrência entre os trabalhadores. E essa concorrência não só prejudica materialmente porque cai os salários, mas também gera um sentimento de rivalidade que, historicamente, os movimentos de esquerda tentam combater com um sentimento de solidariedade, né? Então, eu acho que essa questão da dívida, essa questão da pobreza que se acirra,
A gente observando a greve dos entregadores é um aspecto que está a América Latina inteira começando a se organizar em diferentes países, né? Acho que é um ponto importante de organização. Acho também que a questão das mulheres, né? No último período, a gente viveu uma certa onda feminista na América Latina também, né? Na Argentina, a luta pela legalização do aborto, que também transbordou numa luta chilena, das mulheres chilenas, aqui no Brasil. Então, acho que a questão do feminismo também não pode ser ignorada. É muito importante, na minha opinião, é uma questão estrutural. E, completando a questão da Maria Paula com a do Pedro, sobre a questão ecológica e agrária, eu acho que esse último estopim que a gente teve de levantes no Equador, e também, de uma maneira muito confusa, mas também na Bolívia, né? Na Bolívia foi muito complexo o que aconteceu, é muito difícil explicar, porque tem muitos matizes, né? O golpe boliviano. Existia um setor do movimento popular na Bolívia, movimento indígena, que rompeu com o Evo há muito tempo, porque o Evo adotou o modelo neodesenvolvimentista e foi construir estrada com dinheiro, com investimento da Odebrecht no meio do parque indígena, né, com financiamento do BNDES. Então, o lulismo teve um papel muito importante na consolidação de uma espécie de consenso, entre aspas, né, porque não é consenso, mas é o que a Maristela Svampa chamou de consenso das commodities, né? É esse progressismo extrativista que se construiu a partir da destruição do meio ambiente, né? Então, eu acho que também essa questão ecológica do movimento indígena, que teve um ciclo de lutas importante nos anos 90 e agora está vivendo um novo ciclo de lutas importante, também acho que é um aspecto de unificação, né? E os movimentos indígenas e camponeses têm estruturas de internacionalização também já desde o começo dos anos 90, né? Tem a CLOC, tem a Via Campesina, um trabalho muito legal, se vocês se interessarem, Pedro especificamente, a aprofundar a internacionalização do movimento camponês latino-americano, é um livro do Deni Rubo, que é um sociólogo, professor agora da Universidade de Mato Grosso, que chama Párias da Terra. Agora eu não lembro o subtítulo, mas é sobre a internacionalização do MST, e principalmente na América Latina, né? Enfim, estou levantando uma série de questões sem conseguir responder tudo, mas tentando juntar. E por último mesmo, para concluir, eu queria comentar sobre a questão dos entregadores e da CLT, que para mim é um enigma, né? Existem alguns movimentos de entregadores agora que estão contrários, assim, eles não são favoráveis ao registro na carteira. Nem todos esses movimentos estão reivindicando o registro na carteira. Então, quais são as novas tecnologias de exploração? E como os movimentos vão criar oportunidades novas, né? Será que o horizonte da esquerda, no caso do Brasil, é olhar para trás e falar, a gente quer a Constituição de 88 e a gente quer a CLT? É uma esquerda passadista? O que a gente tem de novo, né, para oferecer, além da CLT e da Constituição de 88? A gente está muito apaixonado por esse passado, né? E eu falo até por mim mesma, assim, eu acho que a Constituição de 88, se até o PT tivesse condições de implementar alguns aspectos do nosso artigo dos direitos, a gente teria civilizado mais o Brasil, né? O PT ficou aquém da Constituição de 88, mas muito aquém. Todos ficaram, né? Mas será que é isso? Quais são os novos horizontes que a gente pode criar, né? E nesse sentido também eu acho que tem que observar esses movimentos, porque eles estão reivindicando uma certa autonomia, né? Tem um aspecto da CLT que engessa o cotidiano e que gera estruturas de hierarquia de trabalho que eles também não querem ter, né? Porque essas estruturas já estão internalizadas, eles já estão internalizaram o patrão, né? Eles já fizeram esse processo subjetivo, né? Mas, enfim, eu acho que tem muitas questões. O caso chileno é muito legal também, porque no momento eles estão olhando para o futuro, né? Enquanto o Brasil olha para o passado, o Chile está olhando para o futuro, porque o passado do Chile realmente eles não têm nenhuma referência da transição democrática, né? Eles têm a Constituição da ditadura, eles têm o Estado subsidiário. Então, agora, eu acho que o Chile é um processo também de inspiração, de como combater o neoliberalismo
a partir da experiência chilena. Era isso. Obrigada por terem feito as perguntas e me escutarem também. E agora eu vou passar a palavra para o Fábio. Em primeiro lugar, a relação Brasil-Estados Unidos. Só um comentário. O fato dos brasileiros toda identidade é uma construção. Então, o fato da maior parte dos brasileiros não se sentirem parte da América Latina, ela tem a ver com uma construção. Um dos aspectos é que a velha ideia de dividir para dominar. Então, afastar os brasileiros dos demais países latino-americanos faz parte de uma ideologia, né, que conservadora, que dificulta a mudança. A Joana falou no começo que nos cursos dela ela pergunta para as pessoas quem se sente latino-americano. Eu tenho um outro método, não método, mas nos meus cursos, o meu objetivo é fazer as pessoas no final do curso torcer para a Argentina na Copa do Mundo. Por quê? Porque a ideia é que os países latino-americanos, eles são como a gente chama, nós somos países irmãos. Por quê? Porque a gente vem de uma origem comum. Qual é essa origem comum? É o passado colonial. Então, a gente tem que se conhecer como quem vai lutar junto. Então, a gente chama os argentinos de irmão, né? E eu não entendo. Então, essa hostilidade com os argentinos, ela foi construída, foi alimentada pelas ditaduras, particularmente a ditadura brasileira, ela é alimentada pelo Galvão Bueno, pela indústria do marketing, e é um dos elementos que nos distanciaram. Então, eu acho que ter consciência disso é um elemento importante dessa aproximação, né? Então, proponho a vocês também que comecem a pensar em torcer também para a Argentina. Não é torcer contra o Brasil, mas é também torcer para a Argentina, né? Em relação aos estopim que falou antes, tem muita razão a Maria Paula na questão que ela colocou. A Joana já falou do efeito que a Revolução Cubana teve. Eu acrescentaria o seguinte: uma revolução no Brasil, ela seria mais próxima da Revolução Russa do que da Revolução Cubana, do ponto de vista do impacto mundial. Daí a importância e como o Brasil ser um país tão conservador, e é tão conservador comparado com outros países latino-americanos. Aqui o golpe militar, por exemplo, ele foi um golpe preventivo, comparado, por exemplo, com o Chile, onde eles tinham um presidente socialista fazendo socialismo e etc., né? Agora, pensem, por exemplo, as ocupações das escolas que teve aqui no Brasil. Elas foram inspiradas pelas ocupações que os estudantes chilenos tinham feito logo antes, né? E também o contrário. Tenho certeza que a inspiração do Paulo Guedes, todo mundo sabe que é o Pinochet, é o Chile do Pinochet na economia e nos efeitos sociais. Eu acho que é por aí que ele convenceu o Bolsonaro a entrar nesse barco, pelos efeitos sociais. O Bolsonaro não está muito importando com a economia, né? Tanto é que ele terceiriza para os postos de pirâmide, né? Mas, só que isso também desmilinguiu com a rebelião de outubro do ano passado. Eu acho que o pessoal de Brasília certamente ficou muito preocupado e teve efeito no que eles estavam pensando em fazer na reforma da Previdência no Brasil, porque se a inspiração é sempre o Chile, porque o Chile parecia sempre estável, e aquela estabilidade de repente virou um vulcão, aí a coisa fica de cabeça para baixo, né? Alguém perguntou no final, acho que é a Ana, sobre Cuba. Então, vejam, a Joana estava falando dessa história cíclica da América Latina, né? Que todos os processos são mais ou menos juntos. Da onde vem isso? Isso tem a ver, uma palavra que se chama dependência, né? A raiz da dependência tem a ver com a origem colonial. A gente nasceu como colônia e continua funcionando como colônia, né? Então, o que Cuba fez de diferente? Cuba deixou de ser colônia. Deixou de ser colônia significa que eles passaram a mandar neles mesmos, né? Cuba pode ser bom, pode ser ruim, mas Cuba é soberano. Essa é a grande diferença. Então, como é que você vê isso? Esses ciclos que a Joana falou, Cuba é uma história totalmente diferente. Por quê? Porque eles saíram do ciclo. Eles mandam neles mesmos. Então, eles também não entraram no ciclo progressista, por exemplo, também não estão entrando no ciclo da direita agora, né? É claro que eles não são uma ilha no sentido de que o que acontece no mundo influencia eles, inclusive porque eles são um lugar muito pobre, né?
mas eles são pobres, mas autônomos, né? Em relação ao Bolsa Família, o que a Viviane colocou, excelente questão, né, que a Viviane colocou. Então, deixa eu esclarecer. Não sou contra o Bolsa Família. O que eu estou tentando sugerir, qual é a diferença? É que o Bolsa Família e outras políticas implementadas por esses governos, eles não resolvem os problemas estruturais. E como não resolvem os problemas estruturais, esses problemas eles não ficam parados. Eles tendem a se agravar. É que nem um câncer. Se você toma aspirina, se você não faz químio, o câncer vai se espalhando. Mesmo que você possa melhorar o efeito num dia, porque você tem menos dor de cabeça. Mas, então, essa que é a metáfora que eu estou fazendo. As coisas foram se agravando em todas as partes. Não é por maldade do PT, nada disso. É por causa da natureza do remédio que foi receitado. O remédio que foi receitado é ineficaz para mudar as estruturas. Então, o que se tentou fazer? Para fazer o contraste com o Bolsonaro, para ver se fica mais claro. A ideia é assim, você tem sociedade no Brasil, uma sociedade que está desmontando, está esmilinguindo. Por que ela está esmilinguindo? Porque não tem mais trabalho. Não tem trabalho para todo mundo. A ideia é que você vai integrar, você vai fazer uma sociedade em torno do trabalho, é uma ideia que ela não está mais vigente no mundo, e ela tem a ver com a modernização do capitalismo, com a evolução tecnológica e etc. E, em tese, essa evolução tecnológica, ela poderia favorecer que todo mundo trabalhasse menos. Portanto, ela poderia ajudar a gente a ter uma sociedade em que a gente tem mais tempo para as coisas que não tem a ver com o trabalho, né? Para a poesia, para o futebol, para a praia, para a música, para o que vocês quiserem, né? Mas como é o capitalismo, o que acontece é que você tem cada vez, você intensifica a lógica da exclusão e da concorrência. Então, é cada vez trabalho para menos gente, portanto, você tem um funil, né? E então você tem a sociabilidade, é a sociabilidade de todos lutando contra todos. Qual foi a ideia dos governos progressistas e do PT no Brasil? Então, como é que você contém esse movimento de esfarelamento da sociedade? Como é que você dá uma maneirada nisso? Então, Bolsa Família, essas políticas, elas vão nessa direção. Qual que é a lógica do Bolsonaro e dos bolsonarismos no mundo? É de acelerar essa lógica. Por que o bolsonarismo parece autêntico para algumas pessoas? Porque ele olha para essa sociedade, que é a sociedade de todos lutando contra todos, e fala, ele admite essa realidade. Ele fala, é assim, então eu vou armar vocês, né? Armar, às vezes, literalmente, para vocês lutarem pela sobrevivência. E essa é a lógica dele na pandemia. O discurso dele contra a separação, contra o isolamento, é um discurso para defender as pessoas o direito delas se virarem, delas lutarem pela sobrevivência nessa sociedade de todo mundo contra todo mundo. Quer dizer, que ele está dialogando com aqueles que, se não trabalharem, não vão morrer de fome, não vai morrer de Covid. Então, ele fala, tem que deixar as pessoas saírem de casa, você não pode infringir o direito. Então, é um discurso que defende a liberdade das pessoas se defenderem, se virarem, né, na luta de todos contra todos. Enquanto o PT era a ideia de conter. Então, veja, quando a gente olha para a Argentina, não é que o governo argentino é socialista, assim como a França, que paga 80% dos salários dos trabalhadores para ficar em casa, a Inglaterra, que faz a mesma coisa, eles não são governos socialistas. Meu microfone está ruim, desculpa. Não são governos socialistas. Eles fazem isso para minimizar, para salvar o capitalismo, né? Para melhorar, para conter os efeitos do capitalismo, dos efeitos da crise da pandemia no capitalismo, né? Então, essa que é a estratégia, digamos, da Alemanha, da Inglaterra, da França e da Argentina. Qual é a estratégia do Brasil? Que não é uma estratégia, né? Qual é a postura? É a postura de acelerar, né? Mergulhar o país na pandemia e aproveitar a pandemia para passar a boiada, como o ministro falou. Acelerar essa dinâmica de expoliação, que é essa, então, a cara que alguém perguntou, acho que o Bruno, a próxima maneira de exploração do capitalismo é essa de intensificar essa dinâmica que é, vamos dizer, destrutiva do meio ambiente e destrutiva das pessoas, né? Todas as dinâmicas de lutar uns contra os outros. Aí,
a questão, Carol Luan, progressismo, reprimarização, desindustrialização. Nós sempre fomos exportadores primários. Qual é a diferença nos anos 60, nos anos 70? É que durante o processo de industrialização, é que você exportava primário para ter dinheiro para fazer a industrialização. E a ideia era fazer a industrialização para você ter uma sociedade salarial, que as pessoas tivessem a CLT, que as pessoas tivessem direitos. Enfim, que o Brasil saísse do terceiro mundo, né? Isso morreu, esse horizonte, né? Nos anos 80, nos anos 90, no neoliberalismo, isso miou, não está mais colocado. Então, o que é hoje a exportação primária? A exportação primária, ela virou o fim em si. Então, esse que é o horizonte, né? Não sei se fica claro. Então, isso que a gente está chamando de espoliação, de despossessão, né? Passar a boiada na Amazônia, o que significa passar a boiada nas cidades? É intensificar a dinâmica da luta de todos contra todos, da uberização das economias de plataforma e todas as ideologias de uns enfrentando uns contra os outros. Então, veja, mesmo nos momentos, veja as contradições do progressismo, né? É um progressismo regressivo. Por quê? Porque em todos os governos progressistas as economias ficaram mais primárias, mais primarizadas, né? Então, do extrativismo. Então, ele tem contradições internas no progressismo, né? Não é uma reação contra as conquistas que vieram antes. Em relação aos golpes, né? Honduras, Brasil, Paraguai, poderíamos falar de Bolívia, eu vou destacar só um elemento, né? O elemento os Estados Unidos não é um protagonista desses golpes. É diferente do que aconteceu nos anos 60, nos anos 70. É claro que os Estados Unidos preferem o Bolsonaro do que a Dilma. Mas não foi esse o elemento central, né? As coisas vieram de dentro, no Brasil, assim como no Paraguai, que eu acompanhei bastante perto a situação do Paraguai, de Honduras eu conheço menos. Para terminar, sobre as contradições que foi falado no final, né? Eu entendo, eu acho que é exatamente isso, acho que foi o Pedro que falou, e aí eu vou, inclusive, se o Pedro tiver interesse, ou se mais alguém tiver interesse, a gente vai fazer um espaço para pensar as contradições e as alternativas. Vamos ter um espaço de discussão no semestre que vem, que possivelmente a Joana, a Rejane também estão convidadas a participar, né? Quinzenal, se quiser, depois eu vou passar o meu e-mail, quem quiser participar, vocês, enfim, escrevam, a gente passa depois as informações. Então, mas é isso, tem que entender quais são as contradições. E eu vou mencionar só uma aqui que me parece muito importante, que é a questão de gênero e a questão do negro, né? Vocês lembram que pouco antes da eleição do Bolsonaro, teve aquela passeata do ele não, né? E para quem participou daquele momento, né, arrepiante, teve a sensação de que ele não ia passar, e, no entanto, ele passou. O que a gente viu ali? O que a gente viu ali foi que aquela passeata foi usada, foi manipulada justamente pela rede de fake news, etc., para mobilizar sentimentos conservadores, né, que reagiram e, enfim. Né? Mas o ponto que eu quero salientar só é o seguinte: a eleição perdeu, mas aquela passeata foi uma vitória e a vitória ficou, está aí. Então você tem as duas coisas no Brasil. Você tem a reação, digamos, machista, patriarcal, mas você tem também o levante feminista que me parece, vamos dizer, da questão de gênero, articulada a todas as outras formas de exploração, que isso não tem como voltar, né? Então tá aí as duas coisas. Então, de uma certa maneira, essa casca, vamos dizer, reacionária dos bolsonarismos mundo afora, a gente pode entender elas também como uma reação desesperada, né, dessas contradições que não tem volta. Terminei. Obrigada, Fábio. Para a gente não ultrapassar muito a hora e meia que temos, vou passar a palavra para a Rejane, então, para ela fazer o fechamento dela, e a gente segue conversando depois. Fábio, se você quiser, coloca o seu e-mail no chat também, eventualmente pessoas têm dúvidas, né? Vai lá, Rê.
Bom, questões super complexas, é muito, muito, muito difícil. Ainda bem que a Joana e o Fábio já responderam, já colocaram comentários sobre a maioria delas, assim, sobrou menos trabalho para mim, né? Mas eu vou começar pela da Viviane, que ela coloca, né, o que o Brasil poderia ter feito. Bom, só se não propagasse fake news, né, se não mandasse tomar cloroquina, por exemplo, né, já estaria louco de bom, né? Então, assim, o isolamento social e a máscara é o que o mundo inteiro estava falando, né? Uma coisa relativamente simples, não tem muito segredo nisso, né? Então, o Brasil se tornou um pária internacional, né? Com a política negacionista da pandemia, que chega a ser até pior do que a do Trump, né? A Sara tinha colocado a comparação Brasil e Estados Unidos, né? Tem um historiador argentino que eu acho que é a melhor referência para pensar essa comparação do momento atual, né? Do Trump com o Bolsonaro, que é o Federico Finkelstein. E tem umas entrevistas dele, eu vou até colocar uma aqui que eu encontrei aqui no El País, mas tem uma série de outras, e em que ele caracteriza, a meu ver, muito corretamente, né? Primeiro tem uma crítica a essa ideia de populismo, né? Que é uma coisa que a gente viu reproduzida na mídia, mas que vem de uma interpretação liberal, de que, por exemplo, Lula e Bolsonaro seriam dois populismos, né? Ou seja, duas faces da extrema moeda, quando isso é uma completa mentira, né? O Trump e o Bolsonaro, eles são essa extrema-direita que se apresenta como antissistêmica, como anti-establishment, mas, na verdade, ela vem para reforçar e aprofundar o establishment do que é o capitalismo, né? E enquanto que o Lula ou os Kirchner, né, os seus correlatos aí latino-americanos, Bachelet, eles são uma esquerda extremamente moderada, né? Não dá para colocar como se fossem esses dois opostos. Então, a gente já começa por aí, né? Tem um podcast que saiu essa semana do Luz no Fim da Quarentena, do Foro de Teresina, que eu recomendo muito que a galera escute, porque explica, chama Vírus de Classe, esse episódio desse podcast. E assim, é assustador, mas ao mesmo tempo é uma verdade que a gente não pode deixar de encarar, né? Que no Brasil, talvez a única luz no fim da quarentena seja que a gente atinja a tal da imunidade de rebanho através da morte dos pobres, né? Assim, mortes numa escala evitável, né? Mortes evitáveis numa escala que provavelmente, ao que tudo indica, vai ser proporcionalmente para a população a maior do mundo, né? Então, assim, se o Bolsonaro só não propagasse, né, as fake news, só não boicotasse, né? O que é esse decreto de ontem, né? Não é nenhum lugar mais que vai ser obrigatório usar máscara, praticamente, né? O cara tirou todos, indústria, comércio, escola, ou seja, isso eu acho que é simbólico de um projeto realmente genocida, né? Que através de um darwinismo social, né, de uma versão mais radical do neoliberalismo, digamos assim, né? Aonde é cada um por si, Deus por todos, e o governo não vai fazer nada para ninguém. A sorte nossa, digamos assim, né, que a gente tem essa herança, como a Joana lembrou, do SUS, que é a herança das lutas do movimento sanitarista da década de 80 e tal, que é uma coisa que realmente não existe em nenhum outro país da América Latina. Então, assim, é graças ao SUS que a gente não tem uma tragédia ainda maior. Agora, eu vou tentar reunir uma série de outras questões que pintaram, principalmente a do Bruno, né, e que também surgiu na fala do Pedro, em algumas outras aqui, que tem a ver com o aprofundamento do imperialismo nesse cenário de crise, né. Eu acho que é totalmente, assim,
dá para a gente comparar, dá para a gente fazer o seguinte paralelo, né? Da mesma maneira como o capitalismo procura aprofundar o seu próprio modo de ser, né? Quando ele tem crises, e o capitalismo é um sistema de crises, né? Como o Marx mostra, de crises cíclicas, também, durante as crises, se procura aprofundar o imperialismo. E aqui eu acho importante colocar que, assim, pelo menos no meu entendimento, o imperialismo não é tão somente a política externa dos Estados Unidos, né? O imperialismo é exportação de capital, né? Tem a ver com exportação de relações sociais capitalistas e aprofundamento das mesmas, né? Então, não é só uma política externa mais ou menos agressiva, né? Não sei se eu consigo me explicar, mas nessa crise, o que o imperialismo vai tentar fazer é recolocar a América Latina num lugar dentro da divisão internacional do trabalho de ainda maior submissão e subalternidade, né? Ou seja, tentar eliminar qualquer traço de soberania, de autonomia econômica, né? E aqui eu queria colocar um elemento que não foi tocado, mas que eu acho bem importante, né? Porque o Fábio e a Joana colocaram muito bem sobre a desindustrialização, a reprimarização da economia, mas tem uma questão que é o seguinte: no período dos governos Lula e Dilma, o Estado brasileiro ele promoveu as empresas multinacionais brasileiras, né? E que estavam, inclusive, concorrendo em determinados mercados com capitais de outras origens nacionais, principalmente dos Estados Unidos, né? Caso da Odebrecht, que estava fazendo obras em metrô, por exemplo, de capitais latino-americanas, ou a JBS, que é a sexta maior produtora de carne dentro dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil ele começa a exportar capital na ditadura, nos anos 70, né, com o apoio, com um determinado projeto de Brasil grande potência, etc., calcado na superexploração da classe trabalhadora brasileira, mas também na inversão, no investimento através do Estado, no crescimento no mercado mundial dessas empresas brasileiras, que se tornaram multinacionais, né? E o governo Lula e Dilma, ele vai retomar um pouco isso, né? Ele vai procurar abrir mercado, né, para essas empresas brasileiras no mundo. Então, eu acredito que já no golpe de 2016 do Temer, isso já é um elemento central, né? A questão é que com o Bolsonaro isso vira caricato, né? Isso vira uma caricatura, né? Bater a continência para a bandeira americana, enfim. Mas isso já estava colocado lá no Temer, né? Inclusive lobistas de petroleiras americanas são personagens centrais do golpe de 2016, ou a atuação de entidades empresariais norte-americanas para a construção, né, das condições, inclusive de apoio dentro do empresariado e a validação da imagem internacional do Temer, né, foi fundamental, e que no bolsonarismo se aprofunda. Agora, um ledo engano achar que se entrar um governo democrata na Casa Branca, isso vai mudar, né? Porque, assim, isso é uma esperança de que existe um pouco um certo senso comum, né, de que o governo democrata, mas a gente sabe, historicamente, que os governos democratas lideraram invasões imperialistas no terceiro mundo, né, desde sempre. Então, o que pode acontecer é que essa intervenção imperialista ela ganhe, diferente do que está acontecendo com o Trump, que nem se preocupa com disfarçar nada, né, ganhe um verniz democrático,
né, que é o que a gente viu acontecer no caso dos golpes de Honduras, do Paraguai, e mesmo do Brasil, de 2016, onde quem operou o golpe, né, os setores políticos, sociais que operaram o golpe, tentaram, né, dar esse verniz democrático de que estava sendo feito dentro das instituições, e as instituições estão funcionando perfeitamente bem, né? Isso que a gente sempre escuta dos cientistas políticos, né? Não, é importante que as instituições estão funcionando, né? E aí a gente tem os ministros do STF ameaçados de morte, mas as instituições estão funcionando perfeitamente, né? Então, assim, apesar de que parênteses, né? O Obama teve uma política de não reconhecer o governo golpista em Honduras, né, o que talvez se fosse o Trump não teria tido, então não é que não tenha diferença nenhuma, né, mas essencialmente não há uma diferença de essência, né, do que pode ser a política externa norte-americana, que se confunde com o que é o imperialismo, mas não se iguala. Então, assim, o maior exemplo, óbvio e evidente, ululante, né, do aprofundamento disso, né, que o Bruno coloca, é a tentativa de invasão da Venezuela, né? Em plena pandemia, os caras mandam lá mercenários com a ajuda do governo brasileiro, isso já está provado, né? Com o Bolsonaro, inclusive, ele auxilia objetivamente e escancaradamente o golpe na Bolívia, em 2019, através dos sojeiros, né, que tem grande interesse, né, através de algumas igrejas evangélicas, né, através de financiamento, enfim, uma série de ajudas objetivas, né, que o governo brasileiro e na Venezuela e na Bolívia, né? Eu acho que esses são os exemplos mais cabais de que como o imperialismo está voltando a ser uma política que favorece e incentiva golpes, como foi em 64 no Brasil, né? Alguém perguntou sobre os Estados Unidos, regime militar, ou ditadura empresarial militar, que eu acho que é o conceito mais preciso. Tem eu recomendaria o documentário, né, que é O Dia que Durou 21 Anos, que está disponível na internet, no YouTube, e que mostra, né, como a intervenção encoberta, né, ou as covert actions, né, as ações encobertas da CIA e também de organismos multilaterais favoreceram e deram todo o suporte, né, para o golpe de 64, e eu acho que nós estamos vendo isso atualmente, uma versão mais sofisticada disso. Então, para terminar, eu acho que sim, a gente está vivendo uma crise epocal, né, uma crise que pode estar marcando o surgimento de uma nova época na história do capitalismo, na história da humanidade, na qual o sistema capitalista, que atravessa e determina todas as relações sociais, não de maneira determinista, mas ele estrutura, né, as relações sociais, as mais básicas relações sociais e as relações internacionais, inclusive, na qual o capitalismo coloca em risco a própria sobrevivência da humanidade. E aqui a questão ambiental é fulcral, né? A gente está chegando num ponto em que daqui a pouco vai ser impossível a Amazônia não se tornar um grande deserto. E isso vai ter um impacto climático global. É por isso que a gente tem que sempre falar que o Bolsonaro não é só uma ameaça para o Brasil, ele é uma ameaça para o mundo, né? Porque o mundo sem a Amazônia é muito mais difícil de reverter a mudança climática. Né, a forma do capitalismo produzir, ela é intrinsecamente destrutiva, né? Apesar de existir esse capitalismo verde, né, supostamente, ou esse mercado dos créditos de carbono, por exemplo,
né, o capitalismo não apresenta uma forma de produção que não seja destrutiva em relação à natureza, né? E a pandemia também é, assim, sem nenhuma teoria da conspiração. Os biólogos argumentam isso, né? Que esses novos vírus, esses fenômenos climáticos raros que estão acontecendo agora, eles têm a ver, eles estão todos ligados, né? Eles estão todos ligados, né? Porque para a natureza não existem fronteiras, certo? Para a natureza é um mundo só. Então, mais do que nunca, isso coloca que a luta anticapitalista ela tem que ser internacional, e mais do que nunca coloca que essa luta é a única que nos pode garantir a sobrevivência mesmo, né? É a luta pela vida que a gente está tentando fazer, né? É uma luta pela vida, uma luta coletiva, porque não existe luta pela vida no individual. E a questão sanitária, a crise da saúde mostra isso. Não tem como você, indivíduo, fazer um auto-lockdown, correto? Não existe, não existe. A resposta ou ela é coletiva ou não é. E nesse sentido, eu acredito que esse discurso liberal, né, do Paulo Guedes, do Fábio Osterman, né, dessa direita que está abaixando a cabeça e achando até bom, no fundo, né, o discurso bolsonarista, porque, como o Fábio colocou, na referência deles é o Pinochet, né, meu? Então, tipo, mas eu acho que, inclusive, é mais perigoso do que o bolsonarismo, porque o bolsonarismo, a tosquidão dele, ele está na superfície, né, é facilmente detectável, basta a pessoa ter, né, um pouquinho de bom senso, o senso de realidade para entender, mas a resposta neoliberal, que é o que predomina, ao que parece, no Chile, em outros países da América Latina, com quarentena militarizada, com a responsabilização do indivíduo, né? Os outdoors de propaganda lá no Chile são, no fundo, a narrativa é a seguinte: cuide-se você, né? Cuide-se você. Você é responsável por evitar pegar o coronavírus. Se você pegou, é a mesma lógica do capitalismo, né? Se você está desempregado, fudido na vida, a culpa é sua, que não se esforçou. Então, eles transpõem essa lógica, né, de explicação dos problemas sociais, né, do capitalismo, né, para a questão sanitária. E esse discurso liberal, ele quer resolver a desigualdade social, ou quer dizer que vai enfrentar a desigualdade social com gorjeta. Né? O que o Fábio Osterman falou em relação à greve dos entregadores? Não tem que ter greve. Se você quer apoiar, você pague a mais para o entregador que você pedir. Eles querem resolver com gorjeta, e a gente sabe que isso não é solução, né? Isso é meramente uma forma de invernizar um discurso que é profundamente darwinista, que é profundamente individualista e que está levando a humanidade para o buraco. Então, acho que é isso, para a gente já ultrapassou o tempo, né? Fecha aqui. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Rê. Obrigada, Fábio. Eu mandei de novo o link com o certificado de presença. Vocês preenchem o formulário desse link e o certificado vai automaticamente no e-mail de vocês. Está funcionando porque eu testei e eu recebi por e-mail já. Para concluir, eu queria convidar vocês para assistirem a próxima e última aula do curso Entender o Mundo Hoje, Pandemia e Periferias, que vai acontecer na terça-feira, às 19 horas. O tema dessa última aula é muito estratégico, é como pensar a educação em tempos de pandemia, todas essas oportunidades que as empresas e grandes conglomerados de educação estão atravessando, de demissão de professores, de instaurar o ensino à distância à força, né? Então, diversos assuntos que se desdobram desse problema. Com a Nívia, professora da UERJ, o Álvaro Bianchi, da Unicamp, o Maurício, coordenador da Rede Emancipa, e a Sâmia Bonfim, deputada federal pelo PSOL de São Paulo. É isso, pessoal, foi um prazer. Qualquer dúvida, a gente sempre mantém o contato, tá bom? Um abraço a todos. Tchau.